Bom, continuando, a gente lembrou uma coisa: a reforma protestante vai ficar só na figura de Lutero. A ideia, gente, de que havia uma livre interpretação da Bíblia e que isso deveria ser levado em consideração, vai gerar novas igrejas cristãs. A reforma protestante vai ganhando novos atores, ela vai ganhando novas doutrinas, novos costumes, ela vai se adaptando a novas realidades dentro da Europa e vão surgindo outros atores de muita importância. Então, outra ideia importante que vai surgir dentro do contexto da reforma é a figura de João Calvino e a igreja calvinista na Europa. Quem danado era João Calvino? Um teólogo que se radicou na Suíça, ele era francês. E a questão de João Calvino, por que João Calvino é tão importante? A igreja calvinista, ela vai ter um culto ainda mais rígido, ainda mais centrado, mais contrito do que o culto luterano. O calvinismo vai ser extremamente rígido mesmo. E dentro do calvinismo vão surgir algumas doutrinas interessantes. João Calvino ele vai escrever um livro chamado Institutas da Fé Cristã, que é um tratado teológico até hoje muito lido, certo? E diz que de João Calvino você vai ter uma história interessante. João Calvino, que pega essa ideia não é a original dele, essa ideia de Santo Agostinho, mas ele amplia, sustenta melhor essa ideia, que é a ideia da predestinação fatalista ou a predestinação total. Por que danada a predestinação, professor? Segundo João Calvino, Deus escolheu, já determinou aqueles que serão salvos, aqueles que vão para o céu. Ou seja, segundo Calvino, nós, com nossa vontade natural, nós não poderíamos escolher o Evangelho, nós não poderíamos aceitar o Evangelho, simplesmente porque nós somos manchados pelo pecado e nossa natureza é pecadora, nossa natureza nos guia para o que ele acha que é o mal. E aí qual era a situação? Deus, na sua misericórdia, teria escolhido alguns para ir para o céu. Isso é a teoria da predestinação, é a ideia que Deus já determinou quem será salvo e quem será condenado, certo? Só que existe uma coisa interessante. Calvino dizendo, ninguém tem um carimbo na testa dizendo assim, olha, eu sou salvo, olha, eu sou condenado. Então isso não tira a necessidade de pregar o Evangelho, porque a fé é despertada pelo ouvir do Evangelho. Então qual era? Ao ouvir o Evangelho, a pessoa na prática se converteria. Então isso não quer dizer, por causa de predestinação, que os calvinistas não tivessem um aspecto missionário muito apurado. Pelo contrário, eles vão se espalhar pela Europa, vão crescer até mais que o luteranismo, gente. Só que qual é a grande sacada dessa ideia? É que Calvino, ele dizia o seguinte, existem alguns sinais que provam que o indivíduo é um salvo. Além da conversão pública, além da afirmação pública da fé, ele teria alguns sinais que eram a prova de que o Espírito Santo o habitava. Seria o quê? Os sinais da salvação seriam o trabalho, a autodisciplina, a modéstia do vestir e do falar, mas acima de tudo, além da conversão, o trabalho e a autodisciplina. O bom cristão é aquele que trabalha com rigor, que economiza dinheiro, que não gasta com bobagem, que reinveste, que quer sempre crescer na vida. Então, isso, por que isso é fundamental, professor? Porque sem saber aí, sem perceber, João Calvino estava promovendo uma dinâmica de vida vinculada ao capitalismo. A ideia do trabalho meticuloso, rigoroso, a economia do dinheiro, o reinvestimento para o crescimento da economia, para o seu crescimento pessoal, a busca pela riqueza, tudo isso é uma dinâmica de vida atrelada à dinâmica de vida que o capitalismo exige de cada um de nós. Calvino nunca disse, e é bom deixar claro, Calvino nunca disse assim, que quem se converte fica rico, quem se converte prospera. Ele faz várias menções sobre a caridade no livro Instituto da Fé Cristã. Nesse livro aí, Institutos, ele faz várias menções à caridade, que se deve acolher os mais pobres, mas ele diz, o sinal da salvação é a vocação ao trabalho disciplinado, não é exatamente a riqueza. Depois que o Calvino morre, essa doutrina vai sendo transformada e vai surgir hoje o que se chama de teologia
da prosperidade, que a gente vê em alguns segmentos evangélicos, aquela ideia de que a bênção divina vem acompanhada também de bênção material. Quem se converte, quem é salvo, é abençoado por Deus com ganhos materiais. É uma ideia que hoje é muito popular, há várias igrejas que pregam isso. Mas essa ideia, ela é uma adaptação da ideia de Calvino. Calvino nunca falou exatamente que a riqueza tem a ver com a salvação, gente. Ela está dizendo que há sinais. Você é justificado pela fé e isso muda as suas obras. E um dos sinais seria isso. Dentre os vários sinais, o trabalho e a autodisciplina, que promove uma ideia capitalista. Outra coisa fundamental é que, como não se condenava a riqueza, a classe burguesa europeia vai, na prática, muito se simpatizar com o calvinismo. E aí eu vou explicar por quê, gente. Porque vocês lembram, eu já falei isso em outras aulas, a relação da igreja com a burguesia é uma relação tensa. Porque qual era a situação? A igreja demora a absorver os princípios do comércio, demora a entender esses princípios. Então a figura do burguês que luta pela própria riqueza, que trabalha, que ganha dinheiro e que já no século XVI já era uma classe mais rica do que a própria nobreza católica, você tinha então um problema para resolver, porque a Igreja Católica não conseguia absorver o estilo de vida burguês. A própria burguesia, que também era católica, se sentia desconfortável. É dentro da burguesia também que vão nascer vários pensadores humanistas, vários pensadores que vão ser críticos à Igreja Católica, justamente por essa questão, esse choque entre a classe burguesa nascendo na Europa e agora nascendo não, né? Aqui já consolidada com as doutrinas tradicionais do catolicismo. Mesmo que a igreja se condenou, por exemplo, a usura, né? o empréstimo de dinheiro a juros, e na prática isso era parte do capitalismo. O calvinismo vai crescer por quê? Porque além de estabelecer uma prática de vida, uma disciplina de trabalho que é compatível com a necessidade do capitalismo, tanto para o patrão como para o empregado, ela também vai ser uma doutrina que diz, olha, não há nada de errado em ter bens materiais, é sinal também da graça divina. Então o calvinismo vai crescer muito, ele vai chegar à parte da Escócia com os puritanos, vai chegar na França com os huguenotes, e vai se espalhando pela Europa. É na prática uma vertente protestante que tem a veia missionária muito apurada, até porque a própria burguesia que se convertia ao calvinismo, de tão empolgada que era com essa doutrina, vai financiar a expansão dela pela Europa. Certo? Então o calvinismo é extremamente importante para que se entenda. Calvino não foi essa 12 pessoas, né? E na Suíça ele vai ter um espaço de poder muito grande e vai instituir uma sociedade extremamente rígida, moldada por uma teocracia extremamente rígida. Toda aquela violência que os protestantes acusavam na Igreja Católica, eles também vão exercer em seus domínios, viu, gente? Não tem santo nessa história. Essa briga religiosa vai ser muitos radicalismos. Calvino vai ser um exemplo disso na Suíça. Outra reforma importante, essa é a mais leve de todas, quando eu legal, que é engraçado, que é o mecanismo de Henrique VIII. Qual era a questão de Henrique VIII? Henrique VIII vai fazer uma reforma sem ter uma doutrina. É uma reforma pelo interesse dele enquanto rei. Henrique VIII, rei da Inglaterra, que tinha uma relação tensa com a igreja. É uma relação bem tensa. O Henrique VIII, ele está procurando motivos para se desvincular da igreja. A igreja da Inglaterra é extremamente rica, tinha 1/3 das terras, das melhores terras, das mais férteis, pertencia à igreja católica. Henrique VIII já estava de olho nisso, queria se livrar da influência inglesa, da influência católica dentro da monarquia inglesa. Queria governar com seus plenos poderes, se fortalecer pela nobreza, ter cada vez mais poder sobre a sociedade e diminuir, por tabela, o poder da igreja. E aí você tem um problema. Henrique VIII ele vai se utilizar numa situação. Ele era casado com Catarina de Aragão, filha do rei da Espanha. E ele queria separar a Catarina, diz a lenda, que era porque ela não dava a ele um filho homem. Também, mas ele também queria se livrar do acordo diplomático que era o casamento dele com Catarina de Aragão.
Os casamentos de reis e rainhas, vocês sabem, eles não são apenas por amor, eles eram tratados diplomáticos na época. Então, qual era a situação? Henrique VIII queria se livrar disso e usava como argumento a ideia de que Catarina de Aragão não lhe dava um filho homem. E ele tinha um caso com a mulher chamada Ana Bolena, que lhe daria supostamente esse filho homem. Mas para ser sucessor do rei, ele teria que estar casado com essa mulher. Um bastardo não tem direito ao trono. E aí, qual é o problema? Henrique VIII pede ao Papa Clemente VII a anulação do seu casamento. Clemente VII, próximo às monarquias espanholas, e mais do que isso, também fiel aos sacramentos da igreja, não permite a anulação do casamento, porque ele entende que não há nenhum motivo para tal coisa. Henrique VIII dá o troco quando volta à Inglaterra. Ele assina um ato chamado Ato de Supremacia e diz: eu sou o chefe da igreja na Inglaterra, aqueles que não aceitarem vão se ver comigo. Ou seja, Henrique VIII toma na prática o lugar do Papa, e isso vai dar origem à igreja anglicana. Por que esse nome anglicano? Porque foram os povos anglo-saxões que fundaram o que a gente conhece por Inglaterra. Então dá o nome anglicanismo, dos ângulos, né? E aí Henrique VIII na prática faz o quê? Ao assinar esse termo, inicia um processo de perseguição à igreja católica e toma-lhe as terras, e com isso ele se fortalece perante a nobreza de seu país, dividindo, vendendo, leiloando essas terras. Ele cria relações de dependência dos nobres de sua pessoa, mesmo os nobres que eram católicos, ou seja, muitos nobres que eram católicos foram obrigados a assumir a fé anglicana para manter sua influência ou sua proximidade perante o rei. As brigas religiosas na Inglaterra são muito comuns até hoje, meu gente. Na Escócia, na Irlanda, ainda há muitas rivalidades religiosas em vigor. Se não assim, no campo da guerra aberta, mas dentro da sociedade, alguns rancores ainda não tratados. O Henrique VIII, ironicamente, casa-se, se não me engano, mais 5 vezes, eu posso estar até subestimando, mas ele se casa muitas vezes, e não consegue esse filho homem. Só para você ter ideia, vai ser castigo, né? Mas no fim das contas surge aí a igreja anglicana. A igreja anglicana, como ela não tinha uma doutrina compartilhada, ela vai absorvendo elementos do calvinismo, para você ver como o calvinismo se espalha. Então, quando ela vai se separando da igreja católica, ela vai abandonando os dogmas da igreja católica, ela vai abraçando a teoria religiosa, a teologia calvinista, certo? O culto anglicano ele é muito parecido com o culto católico. E os anglicanos têm uma coisa interessante: eles têm tanto padres ou líderes, ou pastores, que são os pastores anglicanos são tanto podem ser celibatários quanto podem ser casados. Curiosidade, até hoje a rainha da Inglaterra é formalmente a chefe da igreja anglicana, como se fosse o papa da igreja anglicana. Mas entre eles são muito liberais, muita liberalidade teológica, muita discussão interna. A rainha não tem, ela é chefe dessa igreja, mas entre eles, como ela não é uma teóloga, ela não é um líder espiritual, é um líder político, entre os anglicanos o debate teológico é muito livre, certo? E essas são as principais reformas. Vão ter várias outras. O protestantismo vai crescer muito na Europa, muito, e especialmente a lógica do calvinismo. Ela vai ser fundamental para o capitalismo se consolidar em vários países. Quando você pensar, por exemplo, que a Inglaterra vai ser mãe da Revolução Industrial, pense que muito, não apenas por causa disso, mas em muito, você tem a influência do pensamento calvinista, né? A ideia da prestação, do lucro, da poupança, da disciplina do trabalho, tudo isso vai facilitar a implantação do modelo industrial na Inglaterra, porque já havia o quê? Toda uma tradição de comportamento vinda da religião anglicana que já disciplinava um pouco e possibilitava que eles se adaptassem melhor a esse sistema. Quando você para para pensar que as nações protestantes são, não todas, mas via de regra, elas tiveram uma adaptação mais fácil ao mundo capitalista e industrial, você entende muito da herança
do calvinismo e das várias pequenas religiões, das pequenas dissidências que vão surgindo dentro da religião protestante, mas todas baseadas no calvinismo. Por isso que Calvino ele é considerado tão importante, né, em termos teológicos, em termos sociais, como o próprio Lutero. Certo? Agora eu não penso vocês, eu penso que a Igreja Católica aceitou uma escalada. A Igreja Católica não vai perder fiéis na Europa e achar que sabe menos. Ela, lógico que ela vai responder. A resposta da Igreja Católica demora. As coisas acontecem devagar, acontecem, mas elas acontecem. As coisas naquela época, tem que lembrar também, gente, a gente não vive o boom de comunicação que a gente tem hoje. As comunicações eram lentas, os processos eram mais lentos. Você não tinha como medir o que está acontecendo no mundo em tempo real. Então, a Igreja Católica começa uma real contraofensiva aos protestantes com a Contra-Reforma em 1545. Veja que a Reforma Protestante começa em 1517. Olha quanto tempo se passou. E aí, qual é a situação? A Igreja Católica é um conceito trino. Era a reunião de bispos, dos teólogos, dos pessoas da Igreja, para estabelecer estratégias de combate ao protestantismo. E aí você vai. E é uma coisa interessante, porque é um momento muito rico dentro da própria Igreja Católica. Os debates intelectuais e teológicos são muito fortes. A Igreja percebe que ela tem que entrar num caminho ligado aos novos tempos. Então ela tem que se colocar à altura de novos desafios. E aí, qual é a história? O Concílio de Trento ele faz a reafirmação dos dogmas da Igreja. Por que é o da Igreja? Que o Papa é o Vigário de Cristo, que Jesus nasceu de uma virgem, e por aí vai. São os dogmas principais da Igreja. Os mistérios da fé têm que ser reafirmados. A autoridade do Papa também tem que ser reafirmada. Lembre-se que os protestantes não seguem a autoridade do Papa e defendem a livre interpretação da Bíblia. Isso explica a multiplicidade de igrejas evangélicas, de igrejas protestantes, certo? Eles não têm uma autoridade central que represente uma doutrina. A doutrina da Igreja Católica, ela é chancelada pela figura do Papa. Ele é um elemento unificador da Igreja. Já entre os protestantes, isso não existe. Então ela nunca aceitou essa posição, de ser o chefe da Igreja protestante, de ter uma dinastia que lhe suceda. Nada disso. Sempre foi muito aberto nesse sentido a Igreja protestante, desde que você obedecesse os princípios do Evangelho. E aí qual é a situação? Você tem no Concílio de Trento essa reafirmação dos dogmas católicos, mas há uma reorganização das práticas religiosas de crianças. Aí como é isso, professor? Essa reorganização, ela vem de quê? A Igreja começa realmente a absorver muitas das críticas que Lutero fez. Por exemplo, ela começa a discutir qual é o espaço da indulgência dentro da Igreja Católica, se essa prática realmente não é uma prática nociva à saúde da fé. Ela começa a questão das relíquias sagradas. A Igreja não vai repudiar as relíquias, até hoje ela tem. Até hoje a Igreja afirma ter relíquias sagradas da época de Cristo, ela afirma ter isso. Só que ela busca, como é que vai? Será que vale a pena manter essas práticas? Será que essas práticas são cristãs de vender? Será que não é preciso combater as falsificações, o que a Igreja dizia ser falsificações? Então começa toda uma reorganização das práticas. Proíbe-se a venda de cargos no clero, surgem, vai se estabelecer assim, uma preocupação muito grande com a formação intelectual dos padres. Então agora, em vez de você comprar um carro de cardeal, você vai entrar na igreja com isso, vai ajudar a virar padre, vai crescendo na hierarquia católica. Os seminários católicos são todos reorganizados para que você tivesse um padre agora que fosse capaz de responder a um ataque protestante. Há um processo de limpeza da Igreja Católica na ideia de que só deve virar padre aqueles que tiverem realmente vocação. Então começa aí o processo de adaptação da Igreja aos novos tempos. Certo? Outra coisa importante é que vai surgir um catecismo, vai se dedicar especial
atenção a educar crianças e jovens dentro da igreja, para prepará-los a responder ao quê? Ao ataque do protestantismo. Você precisava de padres preparados para esse debate, mas precisava de fiéis também que tivessem defesa contra essa nova religião. Então começa isso, e vão surgir várias ordens religiosas, a principal delas, a ordem jesuíta, que são os elaboradores do contra-ataque católico. Os jesuítas, além de serem missionários, vocês que vão vir aqui evangelizar os índios, os jesuítas, eles têm uma coisa importante, eles vão trazer a ideia da educação católica no mundo, muito viva. A Igreja Católica vai ter uma postura educacional para a modernidade que é muito influenciada pelo pensamento dos jesuítas. A educação católica, os colégios católicos, que a Igreja Católica até hoje é uma força educacional muito forte, muito marcante no mundo, com as escolas católicas, as universidades católicas, que são muito premiadas. Muito se deve a isso à ação dos jesuítas, que foram, na prática, adaptando a igreja aos novos tempos. Que alguns tempos eram esses? Os tempos em que havia mais liberdade, em que havia maior acesso à leitura, que a própria Bíblia era lida por qualquer pessoa. Então você precisa ter uma educação que fizesse o fiel católico estar a essa altura. Os jesuítas são os construtores disso. Os colégios católicos até hoje são muito bons. Isso se deve muito, o embrião disso, à ordem jesuíta. Outra coisa importante é a criação do Index Librorum Prohibitorum, acho que é assim que se fala no latim. O Index, na prática, é a lista de livros proibidos pela igreja. E isso vai ser feito como? A igreja vai estabelecer alianças com os reis católicos e proibir que certas literaturas que contrariassem as doutrinas da igreja fossem difundidas dentro dos territórios de reis que se declarassem católicos. Então, por exemplo, vários livros de astronomia, vários livros da Calvino, Lutero, na prática vão ser proibidos dentro dos países católicos, havendo punições pesadas para quem tentasse difundir essas coisas dentro desses países. Ou seja, vai ter um problema. Ao mesmo tempo em que a igreja vai se modernizar, ela também vai gerar algumas situações interessantes. O desenvolvimento científico nos países que se mantiveram católicos vai sofrer um pouquinho, porque algumas ideias que começam difundidas em outros lugares da Europa, nos países católicos elas vão chegar com um certo atraso. Mas a carta do Index era impedir que chegasse no seio do povo um debate para o qual o povo não estivesse preparado. Então essa é a formação defensiva da igreja. Estudar sobre o Index é muito interessante, gente, porque a igreja proibiu uma penca de livros logo de imediato, mas depois de ela proibir o livro, ela estabelecia um debate com o autor. A igreja convocava os autores para defender o livro perante uma comissão. Só para você ver como a igreja chamava também um debate nessa época. Ou seja, quando um autor era considerado herético, ou a ideia de contrariava a igreja, ele era chamado a debater com a igreja isso. É claro que a maioria não ia, mas a grande questão é que o Index, ele é uma situação que vai ser marcante. O Index só vai ser eliminado pelo Papa João XXIII, se não me engano, posso também estar errado na data, em 1953. É quando acaba a ideia da Igreja Católica de proibir os fiéis de lerem os livros. O Index acabou, mas ainda a Igreja Católica emite notas desaconselhando a leitura de certos livros. Por exemplo, acho que o último livro em que a Igreja Católica declarou abertamente que os cristãos deveriam ler foi o Código da Vinci, porque ela diz que é um livro desrespeitoso, né, com a figura de Jesus Cristo e com a figura de algumas ordens religiosas da Igreja Católica. Se não me engano, também o livro O Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago, também recebeu uma ordem de repúdio da igreja. Eu não posso lembrar, se não me engano, mas a igreja dá uma ordem de repúdio, mas ela não vai excomungar ninguém por ter lido esses livros, certo? A grande do Index é que é uma proibição taxativa, e isso vai ter um efeito no desenvolvimento dos países católicos. Em certos aspectos, o capitalismo vai se desenvolver um pouco mais tarde
dos países católicos, a industrialização chegará um pouco mais tarde nos países católicos, justamente além de tudo isso que a gente falou aqui, devido à questão do índex, que vai restringir as ideias que circulavam nas sociedades católicas. O que não quer dizer que seja uma garantia, por exemplo, de que um país católico vai ser atrasado. A história é muito dinâmica e não existe assim uma regra de que o país protestante será desenvolvido e que o país católico será atrasado. Isso não faz sentido. Mas na época, tomando como referência o desenvolvimento do capitalismo e do industrialismo, que vem mais depois do século XVIII, ele vai acontecer mais efetivamente em países protestantes. E você vai entender que isso tem muito a ver com todo esse contexto do protestantismo, da reforma protestante e da contra-reforma da Igreja Católica. Então, gente, é basicamente isso. A gente tem hoje à noite, a gente se encontra, ok? Para a gente trocar questões, responder muitas coisas, tirar dúvidas, sintam-se à vontade de perguntar o que quiserem. A gente volta semana que vem reforçando esses assuntos. Valeu!